Redação Tropical. Olha, de volta com o nosso Redação Tropical nessa manhã de segunda-feira. Lembrando que você acompanha tudo através do nosso portal tropicalminas.com.br, ao vivo com imagem para você, também nas nossas plataformas digitais, no YouTube, Facebook, Instagram e pelo nosso aplicativo Rádio Tropical Minas. Use e abuse sem moderação, viu? Agora estamos de volta com o Tenente Teotônio, ele é do Copom de Ipatinga. Tenente, bom dia, seja bem-vindo à Tropical. Bom dia, bom dia aos ouvintes, bom dia ao pessoal aqui da rádio, prazer estar aqui. Pois é, Tenente, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre segurança pública, sobre 190 e, claro, reforçar sobre o programa aí Emergência MG, né, esse novo sistema criado até para facilitar o acesso da população. Mas para a gente começar, como que funciona o Copom de Ipatinga? Qual que é o objetivo dele? Olha só, o Copom é o Centro de Operações Policiais, né? O Copom é o famoso 190, gente. Quando vocês verem falando Copom, é a central que você liga lá. Aí tem uns episódios muito famosos, né? Pessoa engasgada, às vezes liga pra gente, tá naquela correria, lembra do 190. O 190, gente, é um número que foi aí ao longo do tempo sedimentado aí com a população, e todo mundo tem esse número. Então, quando tem qualquer problema, o pessoal geralmente liga ao 190. Como que ele funciona? A gente atende, tem os teleatendentes, são pessoas, né, que lá estão, e essas pessoas, elas colhem informação do cidadão que liga pra gente. Então, o cidadão vai passar lá, olha, eu estou com um problema A, B, C, estou em determinado local. Então, quando você liga, o atendente ele vai pegar e vai te pedir a sua localização, porque sem ela não dá para a viatura chegar até você, vai te perguntar o que está acontecendo, até para ter aí um direcionamento da viatura, né? A partir desse momento, ele vai alimentar um sistema que chama um sistema CAD, de empenho de viaturas, onde você tem uma tela que é vista no estado inteiro, uma tela multiplataforma, é como se fosse uma conferência em tempo real. Então, qualquer lugar que recebeu uma ligação sua do estado, a gente tem condições de empenhar uma viatura aqui em Ipatinga, em Fabriciano, em Ponte Nova, em qualquer outra cidade atendida por nós ou pelo estado de Minas Gerais. Então, um sistema integrado. O Copom, então, ele atende mais de 30 cidades aqui da região. 36. Em torno de 36 cidades, né? Uma população estimada aí, pelo censo aí do IBGE, de 711 mil habitantes. Quando acontece da pessoa ligar, tenente, não conseguir falar, ter a demanda atendida, porque pode estar... Acontece da própria operadora não destinar essa ligação para o Copom? Sim, acontece muitas vezes o seguinte, da pessoa ligar, o número não funcionar. O 190, gente, ele na verdade ele é um tridígito, esse número ele não existe, na verdade. O número que existe para operador de telefonia é o 2109-6500. Esse número específico, quando você liga no 190, a operadora de telefonia se encarrega de fazer o desvio da chamada para esse número fixo. Então, a gente recebe aqui em Ipatinga a ligação. Então, às vezes a pessoa não sabe como que funciona o 190, é assim que funciona. Por isso que, às vezes, você não tem nem sinal de telefone, não tem nem um chip colocado lá, mas se uma antena de telefonia pega o seu sinal, você liga o 190, aquela operadora ela vai pegar e transferir a ligação sua para a gente. E vamos lá, vamos supor que várias pessoas liguem ao mesmo tempo para o 190. Como que é feita a triagem, né, do caso que tem mais urgência, que dá para esperar mais um pouco? Como que vocês fazem esse processo? Então, é feita uma ordem de classificação. Não é a ordem que você ligou para o 190 que vai ser atendido. Lá a gente tem diversas ocorrências. Perturbação do sossego alheio, por exemplo, é uma ocorrência simples e mais corriqueira. A gente tem ameaça, a gente tem homicídio, tem ocorrência de roubo. São diversas ocorrências que acontecem no dia. Como que essa triagem ela acontece? A gente pega da situação mais grave. Principalmente aquelas em que a polícia consegue intervir para salvar uma vida. Então a gente começa ponderando os bens. Primeiro a gente vai defender a vida, né? Preservar a ordem pública. Depois a gente vai defender o patrimônio e por aí vai. E de acordo com os sistemas de critérios nossos lá, as chamadas são empenhadas. E essas chamadas também são submetidas a um crivo do coordenador de turno do policiamento, que a gente chama de CPU, que basicamente ele vai fazer uma triagem ali das ocorrências que são mais graves. Por isso que às vezes você liga para o 190, uma viatura ela chega rapidinho,
ou então ela demora um pouco mais para ser atendida. Uhum. E vamos falar um pouquinho também de segurança pública, né? Vocês estão ali centralizados em Ipatinga, mas atendem várias regiões aqui, né, do Vale do Aço. Como que está a sua avaliação já desde o começo do ano, né? Aí mais de 100 dias já que nós estamos, né, no ano já. Qual que é a sua avaliação da segurança pública aqui? Quantos casos de homicídios já registrados? Como que tem sido o acompanhamento da Polícia Militar? Olha só, tudo passa pela gente lá pela Central de Empenho, né? Então, os números, a gente eu não sou a pessoa indicada para falar com ele. Eu falo da comunicação interna da polícia. Uhum. Então, os números eu vou deixar para quem está ali lidando com eles para falar. Sim, uma abrangência geral mesmo, né? Assim, de forma geral, a gente tem dentro do Vale do Aço uma situação muito diferente do estado. A gente tem o Vale do Aço como uma das regiões mais seguras do estado para se morar. Né? Uhum. A gente tem muitas ações, a gente observa, por exemplo, que a polícia está presente dentro das escolas, está presente no Parque Ipanema, está presente aqui na cidade de Timóteo. Eu sou da região lá de Ipatinga, então não conheço muito aqui a área de Ipatinga. Mas a gente observa bastante operações e o 58º BPM fazendo operações aqui em Timóteo e Fabriciano, lançando. A gente tem um enfrentamento da criminalidade lançando essas operações. Onde ninguém quer estar, a polícia vai estar. Você pega aqueles bairros mais perigosos, a polícia vai estar lá. Vai estar sempre do lado do cidadão. Então você vê uma presença ostensiva muito grande. Então a gente percebe, né, nesse ano, uma avaliação já positiva em relação ao ano passado com as novas estratégias que foram adotadas pelos comandos, tanto do 14º Batalhão, como pelo comando do 58. Uhum. Olha, entrar nesse papo aqui, nessa prosa, eu estou aqui há 2 anos, uns quebradinhos, quase 2 anos e meio, eu vim do Espírito Santo, e realmente é uma coisa que eu me sinto seguro aqui. Em relação a, por exemplo, assim, a questões de roubos, né, no decorrer do dia a dia, em ruas e tal. Eu me sinto muito tranquilo em andar pelas ruas aqui, tanto de Timóteo quanto do Coronel Fabriciano. E em Ipatinga a gente vai pouco, né? Quando vai muito de carro e tal. Enfim, mas realmente o que assusta um pouquinho são as questões realmente, mas o que se tem muito de que a gente pode classificar por violência aqui, tenente, é justamente essas brigas, né, em relação aí por causa do tráfico de drogas, né? Não, exato, isso é um problema crônico, né? E assim, eu estou para te dizer que aqui na nossa área isso é bem controlado. Eu já trabalhei em região de fronteira com o estado da Bahia, em que eu tinha trabalhos imensos de inteligência junto com a inteligência do outro estado, né? Já cheguei a atender, para você ter ideia, 5 homicídios em um dia na cidade que eu trabalhava. Então isso é um número muito grande, uma cidade localizada no nordeste de Minas Gerais. Não é pela questão da instrução, não é isso. É a posição geográfica que se encontrava a cidade, a gente tinha uma sensação de segurança bem maior. Quando eu vim para o Vale do Aço, eu notei uma capacidade maior de segurança pública, um serviço mais bem trabalhado, construído aqui ao longo dos anos. Qual que é a importância, tenente, que o senhor vê da rota, né? Principalmente nas áreas aí que a gente sabe que são mais ermas, né? Que é importante essa rota da Polícia Militar, de estar ali acompanhando tudo direitinho, até para evitar esse tipo de situações. Sim, exatamente, porque nesses locais que costuma ocorrer o tráfico de drogas, né? Então a gente, quando lança o policiamento, que às vezes a pessoa não vê a viatura parada ali num centro comercial, mas a viatura está lá na favela, lá, vamos dizer assim, no aglomerado, fazendo abordagem, mantendo a sociedade segura, tirando a droga da rua, controlando as ações dos traficantes para que eles não possam, porque é um problema crônico, a gente sabe que existe, a gente não pode negar isso, mas a polícia está ali sempre controlando essas ações para que isso não gere uma insegurança maior para a população. Correto. Vamos fazer um intervalinho rapidinho, tenente, mas eu queria só reforçar uma coisa que eu vi, achei muito importante, pertinente, talvez possa ser a dúvida dos nossos ouvintes também, de muita gente. Então quer dizer o seguinte, eu não preciso ter crédito, eu não preciso ter linha celular. Se acontecer alguma coisa, eu vou acionar o Copom, posso mandar o 190 lá, mesmo não tendo crédito no celular, mesmo não tendo linha funcionando e tal, a ligação vai ser feita. Exatamente. Sem área de cobertura. Não, a área de cobertura aí, tem que ter, gente. Porque tem sempre aquela coisa, ligação apenas para ligação de emergência, costuma aparecer, né? Às vezes você não tá com aquela área da linha ali, mas a emergência aparece para você, a única opção que tem de se ligar. Exatamente, olha só, uma coisa é a área de cobertura, é onde o sinal pega na torre. Aí, exatamente, a gente precisa ter o contato do telefone com a torre de telefonia.
Tendo esse contato de comunicação, não precisa ter a linha telefônica liberada. A operadora ela não pode bloquear o 190. Toda vez que você chamar, ela tem que necessariamente fazer o desvio para aquele número que eu falei com você, o 2109-6500. Então, você não precisa ter crédito, pode pegar o telefone, ligar 190, que até a operadora de outra que não seja a sua, ela vai completar a ligação para você. Quem pegar primeiro tem obrigação. Isso é uma obrigação fiscalizada pela Anatel, viu? Ela é obrigada a fazer isso. O mesmo serve para o SAMU e para o Corpo de Bombeiro também? Sim, todos os números de emergência. Ok, muito bem. Bom, vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente volta a conversar com o Tenente aqui no nosso Redação Tropical. É rapidinho, a gente volta. Tropical, Tropical FM. Redação Tropical. Informação com credibilidade. De volta para a última parte aqui do nosso Redação Tropical. E hoje recebendo o Tenente Teotônio, né, do Copom de Ipatinga. Tenente, recentemente nós estivemos com a Major Marcinelli, né? Ela esteve aqui e falou pra gente sobre a questão do Emergência MG, que é um novo sistema, né, da Polícia Militar e de todo o Estado. E a gente quer saber agora, ela já explicou como, né, todo o processo, como a pessoa acessa. Então a gente vai reforçar um pouquinho sobre como já está funcionando, então, o Emergência MG. As pessoas já solicitam um atendimento por lá. Exato. Estima-se aí que já tem uns 20% da demanda sendo acessada aí pelo MG, emergência, né? Emergência MG, que ele é um site para a pessoa fazer o acesso e poder falar com a gente, né? Dado interessante é que no ano de 2022 a gente teve uma falha crítica aqui do 190. Na época a gente tinha 5 linhas da empresa Oi. Essas 5 linhas elas pararam de funcionar e aí cortou todo o serviço de emergência, urgência e emergência da cidade, do SAMU, bombeiro, polícia, polícia civil e os outros decorrentes disso aí. Então a gente fez um acionamento, havia queimado um equipamento de alto custo da empresa e isso chegou em âmbito nacional. E aí a gente não tinha um canal secundário para acionamento da polícia. Olha para você ver que coisa desconfortável para o cidadão precisar da polícia e não poder acionar, né? Então, uma das soluções que a gente vê nessas comunicações críticas são criar mais canais para a população acessar o serviço do policial. Então, uma das ideias que foram pensadas pelo Estado de Minas Gerais é o Emergência MG, porque aí você não fica refém somente da operadora, ou seja, se a operadora falhar, você tem um outro canal para acionar a polícia. O plano B. O plano B, exatamente. Quem diz que quem tem 2 tem 1, né? Então a gente sempre tem que ter mais de uma forma de acionar a polícia. Por isso que a gente está pedindo um apoio da mídia, da população, para a difusão desse número, porque isso é importante. Imagina, está acontecendo uma agressão ali, seu vizinho está sendo agredido, você precisa de uma viatura policial ali naquele momento, você não consegue acionar o 190, porque a operadora A, B, C, interessa quem seja, está fora do ar. E acontece, problemas técnicos acontecem. Então, mais uma forma, né, isso é mais uma ferramenta à disposição do cidadão para fazer esse acionamento. Só para reforçar, como que o cidadão consegue acessar? Ele vai entrar no site, não é um aplicativo, viu, gente? É emergenciamg.gov.br. Ele entrando nesse site, ou se você digitar lá no Google Emergência MG, que é mais fácil, vai aparecer ali na primeira página do Google, já vai aparecer. Você vai clicar lá e vai preencher com os seus dados. A hora que você preencher com os seus dados, esse encaminhamento vai para a cidade de Belo Horizonte, onde tem uma equipe já preparada e foi treinada para receber essas chamadas. Lembra que eu falei que o nosso sistema ele é integrado em Minas Gerais inteiro? Então essa pessoa vai acessar o meu sistema de empenho de viaturas e à medida que ela for escrevendo, essa informação já vai caindo aqui em Ipatinga e eu já tenho condições de empenhar uma viatura. Se eu não me engano, quando a Major esteve aqui, ela falou sobre o acesso via o Telegram também. A pessoa consegue, pelo Telegram, também fazer o contato com algum militar dentro desse sistema aí, Emergência MG. Consegue. Consegue, inclusive, fazer videochamada, né? Então, passa ali os contatos, então você consegue fazer uma videochamada para mostrar uma situação,
porque às vezes a pessoa está até impossibilitada, mas só de mostrar a situação, o teleatendente consegue passar até a localização que a pessoa está. Tenente, há um estudo para, no futuro, né, um futuro próximo, esse sistema virar um aplicativo? Porque, convenhamos, né, na hora do aperto, né, você digitar o endereço do site, né, para pessoas que não têm uma certa habilidade com o equipamento, fica um pouquinho mais difícil. Mas será que futuramente um aplicativo não seria assim uma coisa mais sugestiva e com mais praticidade para as pessoas? Eu acho que caminha para isso, mas eu acho assim, eu faço inferência, eu sou chefe também de tecnologia aqui da região, né? A gente atende em torno de 97 cidades e até nós sentimos falta de uma aplicação. Só que para desenvolvimento dessa aplicação, a gente precisa primeiro validar a utilidade dessa ferramenta. E até o momento a gente está vendo que ela tem produzido efeitos muito positivos. Então, provavelmente caminha sim para uma validação, para o desenvolvimento de uma ferramenta, e aí vai haver investimento estatal em cima disso aí, porque está sendo uma ferramenta benéfica para a gente, porém é uma questão que vai ser tratada a nível estadual, em Belo Horizonte. A gente não vai tratar por aqui. Então, o desenvolvimento inicial dessa ferramenta foi feito em Belo Horizonte e disponibilizada para a gente. E sobre a agilidade desse atendimento, né, através desse sistema? Eu fiz um teste, com menos de 2 minutos eu consegui fazer o acionamento da viatura. O teste caiu na minha tela, assim que eu acionei, eu cronometrei, na hora que eu coloquei, me identifiquei lá, lógico que eu me identifiquei porque eu estava gerando um teste, né? Fiz todo o procedimento como se eu estivesse acionando uma viatura, em menos de 2 minutos a chamada já estava na tela. Eu gerei um procedimento interno nosso, que é simplesmente trocar uma comunicação entre um despachante e outro. O despachante é a pessoa que empenha a viatura, né? Então, esse procedimento levou menos de 2 minutos. Eu preenchi com os meus dados reais, com toda a situação, relatei um textozinho e aproximadamente isso. Então, para você ter ideia, no telefone, uma chamada ela dura em torno de 2 a 4 minutos. A meu ver, foi um teste satisfatório. Até por uma questão de segurança também. Se a pessoa tiver na hora do aperto, né, ela levar o telefone à orelha para fazer o procedimento normal de uma ligação, ela chama mais atenção, né? Você estando aqui camuflado, você já consegue até passar os dados, ó, socorro, estou sendo, né, há um assalto em andamento aqui, tal, rua tal e tal. E inclusive também por esse site a localização do celular fica gravado lá, tenente? Exatamente. Fica, né? Só de você chamar e colocar ali, e se a chamada for perdida, provavelmente a gente vai mandar uma viatura para verificar o que aconteceu, uma vez que a pessoa passou a localização. Acontece muito em situação de violência doméstica, que a pessoa não pode falar. Então, é uma ferramenta interessante para ser usada. Por quê? A pessoa está ali, ela está digitando, consegue acionar a polícia sem necessariamente chamar a atenção do agressor. Né? Que é o de levar o telefone daqui. Você está ligando para quem? Exatamente. Tenente, nós chegamos aqui ao finalzinho, né, da nossa entrevista, mas é muito importante a gente reforçar, né, sobre esse programa. A gente esteve aqui falando sobre isso. Também a questão do 190, né, de como que é feito toda essa questão do atendimento. E a gente sabe que é uma coisa que é urgência, né, não tem jeito. Todo mundo vai precisar, em algum momento, acionar o 190. E agora também tem outra forma de você pedir ajuda, que é através do Emergência MG. Então, tá aí a Polícia Militar, né, cada vez mais ampliando o atendimento, né, para poder atender a população mesmo da melhor forma possível e de forma mais ágil também, né? Gente, eu que agradeço o apoio que vocês estão dando aqui, está sendo essencial. Acho que agradeço em nome da sociedade, né? Agradeço a Rádio Tropical aí pelo apoio. O pessoal aí realmente é muito parceiro nosso e tem contribuído bastante com a segurança pública aqui da cidade. Muito bom. Aí é sempre bom, quanto mais canais de comunicação a gente tiver, é melhor, né? Isso aí, a comunicação é essencial para isso e salva vidas, né, tenente? Isso mesmo. Salva vidas. Exatamente. A nossa missão, né? Nossa missão é exatamente essa, proteger vidas, proteger quem precisa da gente e estar ali ao lado da sociedade mineira, buscando atender aí os anseios dela, proteger, dar segurança e fazer de Minas Gerais o estado mais seguro de Minas Gerais. Tá certo. Obrigada, tenente, mais uma vez, viu? Brasil. Exatamente.
Bom, gente, o Redação Tropical dessa segunda-feira vai ficando por aqui, mas volta amanhã às 9 da manhã. Certo, Mayra? Isso aí. E lembrando que nós temos o nosso canal, né? De informações no nosso WhatsApp. Isso. E agora tá mais fácil de acessar. Você vai lá no nosso Instagram, @Rádio Tropical Minas, tá lá no destaques, tá bom? Você acessa aí o nosso Instagram. No início lá da nossa página, tá lá o destaque, escrito canal do Zap. Você clica lá, tem um link, abre, acessa e começa a seguir. Fique por dentro de todas as informações. Isso, inclusive informações também do Emergência MG. Isso pra mesmo. você, tá bom? 9h57, vem aí o Bom Dia Tropical. Tropical, credibilidade na informação. Tem música e notícias, aqui é muito